Os cobradores. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: não matará, e quem matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo que todo homem que irá contra o seu irmão será réu em juízo. E quem chamar a seu irmão louco será réu diante do conselho. E quem o apelidar de desgraçado será réu do fogo do inferno. Se por consequente estiveres ante o altar para apresentar sua oferenda, e te lembrares que teu irmão tem queixa contra ti, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem oferecer o teu sacrifício. Não hesites em fazer as pazes com o adversário enquanto estiveres a caminho com ele, para que não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial da justiça, seja lançado no cárcere. Em verdade te digo que daí não sairás enquanto não tivesse pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Mãe Yara, a mentora dos doutrinadores do Templo do Amanhecer, nos ensina que até mesmo uma mistificação pode ser transformada num fato positivo e aproveitável. Nós podemos completar essa lição afirmando, sem medo de errar, que tudo depende da nossa criatividade, de nossa capacidade em tratar as situações da nossa vida, iluminados pelo nosso espírito e sabendo utilizar as energias que Ele coloca ao nosso dispor. Cobrador é a palavra mais usada e abusada nos meios mediúnicos. Qualquer situação de atrito que se apresente em alguém que faça algo que nos desagrade, nós temos a tendência de logo julgar que se trata de um cobrador espiritual. Essa generalização é realmente perigosa e pode nos deixar desprevenidos para quando nós encontrarmos com os nossos reais cobradores. Na verdade, cobrador é somente aquele espírito a quem nós causamos algum prejuízo deliberadamente, e segundo o juízo desse mesmo espírito. Por esse motivo é que em todas as práticas nos templos do amanhecer, a gente se refere àqueles que se dizem nossos inimigos. No emaranhado das relações entre os espíritos na Terra, na luta pela vida, na agressividade compulsória a que o sistema da Terra nos obriga, é difícil, se não impossível, saber se quando estamos fazendo um inimigo, a menos que a gente tenha plena consciência espiritual de nossos atos. A simples consciência anímica ou física, ou seja, a violação do jogo de princípios, costumes e normas mais vigentes no meio em que vivemos, só irá se constituir em cobrança se o ofendido assim o considerar. Mesmo assim, é muito difícil de se conceituar os atos dos quais nós realmente encontramos ou fazemos um cobrador. Aliás, não são os atos que caracterizam a cobrança, mas sim um tipo de reação que se passa entre as pessoas quando se encontram. A maioria dos atritos são dissolvidos pelo próprio sistema humano de ação e reação, sem deixar maiores problemas. Depois dessa ligeira análise, e com base na experiência cotidiana no atendimento do Vale do Amanhecer, chega-se à conclusão que cobrador mesmo é o espírito que vem ao nosso encontro pela bênção de Deus, como se costumava expressar a nossa clarividente, isto é, aquele que está programado para essa encarnação cujo enredo estamos vivendo, porque assim quisemos conscientemente antes de chegarmos a Deus. Ainda que distinguir quando o cobrador é encarnado ou não. Se for desencarnado, ele poderá ser um elítrio, obsessor ou alguma outra das várias condições que as nossas antigas vítimas se colocam para nos cobrar. Jesus e os colaboradores. Esse problema é tão fundamental em nossa vida que o Mestre dedicou a ele uma boa parte de sua doutrina. Em Mateus 5, ele nos aconselha a não zombar do nosso próximo e sempre buscar a reconciliação antes de oferecer seus serviços a Deus. Mas quando ele diz que não devemos hesitar em fazer a paz com o adversário enquanto estivermos a caminho com ele, é categórico, em poucas palavras, define toda a situação dos espíritos encarnados na Terra. O principal objetivo de nossas reencarnações são os nossos reajustes, para que o espírito aceite essas situações desagradáveis e saiba que, na condição de encarnado, ele só compreende o acontecido se as condições forem semelhantes. Por isso, o cobrador é colocado em nosso caminho,
para que possamos percorrer com ele a mesma estrada, sentir as mesmas dificuldades, numa espécie de reavivamento da memória do espírito. Mas se ele não perceber a situação, não entender que os motivos da cobrança não se referem a essa etapa, mas resultam de males causados anteriormente ao espírito que o persegue, ele pode perder a oportunidade encarnatória e com isso não se libertar do seu karma. Essa é a principal preocupação de Jesus ao exortar o reajuste como algo importante de nossas vidas. Sem dúvida, muita coisa pode ser resolvida, em termos de débitos kármicos, com nossa oferenda, isto é, com nosso trabalho mediúnico, com a prática da caridade e do amor ao próximo. Mas essa oferenda não tem validade para o nosso cobrador. Deles roubamos uma energia específica e ele só se sente vingado quando vê o seu devedor castigado da mesma forma que ele foi injuriado. Por isso é feita uma encenação semelhante àquelas reconstituições de crimes que a polícia faz quando quer provar a culpa do criminoso. É por esse prisma que o médium deverá procurar entender os fatos atuais que lhe acontecem, apesar de sua dedicação ao trabalho e seu propósito em servir a Deus. A lei terá que ser cumprida até o último sentido, e Jesus foi muito claro quando disse: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não os vim abolir, mas levar à perfeição. Pois em verdade vos digo que enquanto não passarem o céu e a terra, não passará um jota, nem o ápice sequer da lei até que tudo chegue à perfeição. Mateus capítulo 5, versículos 16 e 17. Não, 17 e 18. Com isso nós temos a garantia que, enquanto existir uma conta a ser acertada, existirão o céu e a terra para proporcionar condições para esse acerto. Por outro lado, a adesão à escola do caminho não isenta o aluno do cumprimento daquilo que é fundamental, seu reajuste com a lei do karma.